Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora na Voz. Trago para vocês hoje mais um vídeo, dessa vez falando de uma das criaturas mitológicas mais conhecidas da cultura nórdica. Eu falo do lobo Fenrir. O lobo Fenrir é filho da giganta Angrboda com Loki, o deus trapaceiro. E ele é de uma prole de crias monstruosas, ou seja, todos os seus irmãos são monstros da cultura nórdica. Mas o Fenrir é um dos mais conhecidos. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história e das capacidades terríveis desse carinha aqui, o Fenrir, e da sua natureza feroz também, e o quanto ela implica na cultura pop de hoje em dia. O Fenrir, como eu disse, é da prole de Loki com a gigante Angrboda, e conforme o lobo crescia, ele se tornava mais poderoso e mais feroz. O que fez com que os deuses nórdicos recebessem uma profecia de que Fenrir teria um papel poderoso no Ragnarok, destruindo assim Odin, o pai de todos. Diante dessa profecia, eles levaram o nosso amigo Fenrir sobre a jurisdição do próprio Odin e de outros deuses do panteão nórdico. Lá, eles tentaram acorrentar o animal com as correntes mais fortes existentes para mantê-lo preso e cativo. Só que Fenrir era muito forte. Não interessa quais eram os materiais pelas quais as correntes eram feitas, Fenrir as arrebentava com facilidade, como se fossem de papel. E quanto mais o tempo passava, mais Fenrir crescia. Até que o nosso amigo Tyr, que é um dos deuses do panteão é, do panteão nórdico, ficou com um pouco de dó, né? Teve um pouco de compaixão do Fenrir. E falou que ia cuidar do animal, ia tentar adestrá-lo, ia cuidar do animal. Mesmo assim, eles tentaram prendê-lo de novo e forjaram para ele uma corda encantada. E com essa corda encantada, com essas correntes encantadas, aí sim o Fenrir foi preso. Essa corrente mágica que foi feita só para prender o Fenrir, já que as outras correntes não importavam o material, se partiam, eles fizeram uma corrente especial, uma corrente encantada, feita de materiais impossíveis. Por ela ser feita de materiais impossíveis, ela seria impossível de se partir. Os materiais impossíveis com a qual essa corrente foi criada foram exatamente. Eu vou falar com vocês do que ela foi feita. Ela foi feita de o som de um gato miando, isso mesmo, o som de um gato miando, a barba de uma mulher e as raízes que brotavam de uma montanha. Sim, foram esses os elementos usados para criar essa corrente, ou seja, elementos impossíveis. Como ela é feita de elementos impossíveis, ela, em teoria, seria impossível de se partir. Mas, segundo as profecias, durante o Ragnarok, Fenrir romperá a corrente do impossível, e quebrará a corrente do impossível, e se aliará aos gigantes de Jotunheim contra os deuses nórdicos. Tyr era o deus do combate justo, segundo a crença nórdica. Por ser o deus do combate justo e acreditar piamente na justiça, ele achava que o animal não tinha culpa de sua ferocidade. Por isso, Tyr continuou tendo piedade do animal e chegou a alimentar Fenrir várias vezes. Ele até criou um laço de amizade com a fera, sendo o único capaz de se aproximar dela para se alimentar, para poder alimentá-lo, perdão. Mas num belo dia, Fenrir deu a louca e acabou comendo a mão do Tyr. Sim, Fenrir se alimentava todo dia, né, pelas mãos do Tyr, e era o único deus do panteão nórdico que chegava perto do Fenrir sem ser atacado. Um belo dia, Fenrir resolveu comer a mão do Tyr e acabou comendo mesmo a mão desse deus, né, do deus da mitologia nórdica, no caso. Nas representações de Tyr, é possível ver que ele é representado faltando uma mão, justamente a mão que o Fenrir se alimentou dela, né? O Fenrir acabou comendo a mão do nosso amigo Tyr, o que fez com que ele passasse a ser representado com um pomo de ouro, né? Alguma coisa ali feita de ouro, um adorno de ouro, no lugar da sua mão que foi devorada pelo lobo, que não controlou a sua ferocidade. Fenrir é descrito como um lobo gigante e feroz, com capacidade de força imensurável e que constantemente luta contra essa sua natureza feroz para não cumprir o seu papel no Ragnarok e que eventualmente vai cumprir o seu papel no Ragnarok e vai sim atacar e devorar Odin, o pai de todos. Ou seja,
Fenrir tem um papel a cumprir e ele luta contra o próprio destino, para não ser pego pelas amarras do destino e se libertar também das amarras do destino imposto a ele, pelo destino do Ragnarok, além de lutar contra a sua natureza feroz e indomável. Fenrir deixou de ser só um lobo mitológico e passou a ser símbolo da cultura pop, sendo representado em outras mídias, como um exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, durante a saga de Asgard. Fenrir de Ariotes era um dos cavaleiros sagrados de Asgard. O cavaleiro Fenrir de Ariotes tinha a proteção do lobo Fenrir e também golpes baseados no mesmo, sendo uma representação do próprio lobo Fenrir dentro do anime, né? Além de outras mídias também que eu não vou mencionar para não deixar o vídeo tão longo. Fato é que Fenrir chegou a ser símbolo de liberdade, da espécie de tentar se libertar dos fardos do seu próprio destino, das correntes do seu destino. E é hoje muito usado também como símbolo de tatuagem, sendo um dos maiores símbolos nórdicos da representatividade cultural da cultura pop de hoje, né? Eu poderia citar aqui diversas imagens aqui de tatuagens e tudo mais, mas vou me ater a não prolongar muito o vídeo para não ficar cansativo para vocês. O fato é que Fenrir hoje é uma das maiores representações de libertação. Ele procura se libertar das amarras do seu próprio destino, que são representadas pelas correntes que o prendem. E são tatuados, muitas vezes, símbolos de Fenrir rompendo as correntes para representar justamente isso. O lobo Fenrir tem a representatividade, primeiro, de romper as correntes do próprio destino, né, que está aqui, que eu já citei, já comentei, e também de se livrar dos seus ímpetos de ferocidade, né, de controlar a sua fúria interior. Fenrir luta para controlar a sua fúria interior e não ter o seu papel durante o Ragnarok, né, controlando a sua ira e não atacando a todos. Mas é meio difícil para ele, já que a sua natureza é feroz. Então ele tem duas simbologias muito importantes. A primeira, de romper com as correntes do próprio destino, que é usado para essa tatuagem aqui, né? A tatuagem dele rompendo as correntes, que tem essa imagem aqui, um lobo feroz rompendo as correntes. E tem essa imagem do lado de lá, tá vendo? Um lobo bem feroz também, emergindo das sombras. Essa é outra representatividade também que pode ser usada para Fenrir, que é um lobo feroz, tentando controlar a sua própria fúria e não atacar a todos. Tem esses dois significados que podem ser implicitamente colocados sobre a figura de Fenrir, o que torna ele uma figura muito representada em tatuagens, em mídias e outras coisas. Fenrir deixou de ser só um símbolo mitológico e passou a ser parte integral da cultura pop. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. Hoje nós falamos sobre Fenrir, o lobo da mitologia nórdica, o lobo do Ragnarok, e seu impacto na cultura pop, sua representatividade e algumas de suas participações fora das mitologias. Algumas, né? Porque se eu fosse falar todas, a gente ia ficar aqui o dia todo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.